Olá, pessoal, aqui é a professora Monalise, de Informática, e continuando hoje com funções em planilhas, eu vou revisar a função CONT-C para vocês, e depois vou explicar mais duas outras funções. Então, a CONT-C nós vimos na aula passada, mas eu achei melhor revisar hoje também. Então, o que faz a função CONT-C? Ela vai contar o número de células que atendam a um critério, a uma condição. Nesse caso aqui, eu quero contar as filiais que geraram lucros, sendo que o mínimo para gerar lucro nesse caso é 5.000. As filiais estão representadas aqui pelas cidades, certo? Com seus respectivos lucros. Então, eu vou contar aqui quantos valores são maiores ou iguais a 5.000. Então, por isso que eu vou usar a função CONT-C. Então, qual que é a sintaxe? Igual, CONT.C, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, certo? Abro parênteses. Primeira coisa, eu vou colocar o intervalo. Então, é esse intervalo aqui, da B3 até a B12, ponto e vírgula. A condição, o critério, eu vou colocar entre aspas. Então, aspas, maior ou igual a 5.000. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Então, quantas filiais geraram lucro? 4. Né? Então, quer dizer que 4 valores aqui são maiores ou iguais a 5.000. Certo? Então, só para relembrar. Vamos agora para a função soma-C. A função soma-C, ela vai somar um determinado intervalo de valores de acordo com alguns critérios que você pode escolher. A sintaxe é um pouquinho maior que a CONT-C, né? Por quê? Porque aqui nesse caso, eu vou somar os valores dos clientes em que a situação está paga. Então, eu tenho o intervalo que eu tenho que aplicar o critério e eu tenho o intervalo que vai ser somado, tá? Então, qual que é a sintaxe? Igual, soma C, tudo junto, abro parênteses. Então, a primeira coisa é o intervalo que vai ser aplicado o critério. Então, eu vou verificar nesse caso aqui, ó, se esse intervalo de C3 até C7 tem o PG de pago. Lembrando que, ó, se eu digitei tudo em maiúsculo, aqui tem que ser maiúsculo também. Ponto e vírgula. E agora o intervalo que vai ser somado. Então, ele só vai somar a célula que tem PG na frente. Só que eu tenho que indicar que intervalo é esse, ó. É o intervalo da B3 até B7. Feche parênteses. Então, o que aconteceu aqui? Ó, deu 1.511. Então, ele somou 459, 865 e 187. A sintaxe é um pouquinho maior, por quê? Porque eu tenho que colocar o intervalo a ser comparado, né? O critério e o intervalo a ser somado, tá? Então, por isso que é um pouquinho maior. Agora, eu gostaria de ver com vocês a função contar vazio, que é bem simplesinha e mais fácil. Contar vazio, como o nome já diz, ela é usada para determinar quantas células vazias existem em um intervalo. Então, aqui, nesse exemplo, eu quero contar os alunos que estão sem média, tá? Então, vou colocar aqui o meu cursor, igual, contar, ponto vazio, e abro parênteses. Vou colocar somente o intervalo, ó. Esse é o intervalo, da B3 até B8. Fecho parênteses e deu enter. Então, eu verifico aqui que contou certinho, né? A Maria está sem nota, o Márcio e a Marta. São 3 células vazias. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é claro que, né, é fácil de eu contar, de eu olhar e verificar que são 3. Mas se eu tivesse uma planilha muito grande, ficaria difícil, né? Então, essa é a utilidade
dessa função, né? Quando tem uma planilha muito grande, eu preciso contar as células vazias, eu uso a função para ficar mais fácil, tá bem? Então, por hoje é só, pessoal. Façam a atividade é bem simples, é só para vocês responderem e explicarem cada função que eu passei hoje aqui para vocês. E eu estou anexando aí uma planilha também com esses exercícios, caso vocês queiram e puderem praticar. Se puderem, melhor, tá, pessoal? Mas não é obrigatório. Então, o que é obrigatório é vocês comentarem aí na atividade, explicando essas funções, tá bem? Então, qualquer dúvida, perguntem. Obrigada. Tchau, tchau.